Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais um vídeo de matemática. No vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Daqui a pouquinho. Vou começar resolvendo aqui o exercício 14 da lista 2 e ele diz o seguinte, ó. Duas pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e, andando, contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa na pista em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Bom, então, uma dessas pessoas ela dá uma volta a cada 12 minutos e a outra uma volta a cada 20 minutos. Então a gente está aqui com aquela ideia de assim, ó. A primeira de 12 em 12, né? Então ela vai dar uma volta 12 minutos, a segunda volta 24 minutos, a terceira volta 36 minutos. Ou seja, basicamente a gente está escrevendo os múltiplos do 12. E a outra, a gente vai escrever os múltiplos do 20. 20, 40, 60, né? Então o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando um múltiplo comum. Mais do que isso, a gente está buscando o menor múltiplo comum, como a gente já viu, né? Então é o que a gente vai calcular aqui. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 20. Então relembrando o processo aí, ó, 12 e 20, passamos o traço aqui. Dá por 2 que os dois são pares, né? Então, se pelo menos um fosse par, já dava por 2, né? E aqui vai ficar 10, dá por 2 que dá 3 e dá 5. Agora só por 3 e agora por 5. Então, multiplicando todo mundo aqui, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Ou seja, essas pessoas vão se encontrar novamente após 60 minutos. Tem mais uma coisa interessante desse exercício que ele não pediu, mas poderia ter pedido e é bem comum de acontecer, tá? Se ele tivesse perguntado assim, quando eles se encontrarem, quantas voltas cada um deu, né? Então, quantas voltas esse aqui deu e quantas voltas esse aqui deu após 60 minutos? Basta ver quantas vezes o 12 cabe dentro do 60 e quantas vezes o 20 cabe dentro do 60. Ou seja, dividir 60 por 20 e dividir 60 por 12. Então, esse aqui vai ter dado 5 voltas e esse aqui vai ter dado 3 voltas. Beleza? Dando continuidade aqui, vou resolver o exercício 4 da lista extra. O exercício 4 diz o seguinte, ó. Em uma cesta há menos de 40 ovos. Aí ele diz assim, ó. Se tirarmos de 6 em 6, sobra um ovo. Se tirarmos de 10 em 10, sobra um ovo. Se tirarmos de 15 em 15, sobra um ovo. Quantos ovos há na cesta? Observem bem. Se ele estivesse dizendo assim, ó, de 6 em 6, de 10 em 10 ou de 15 em 15, não sobra nenhum ovo. Ele estaria falando do quê? Estaria falando de um múltiplo comum ao 6, ao 10 e ao 15. Como ele está falando que em qualquer um dos três sobra um ovo, o que ele está falando? Do múltiplo comum mais um, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Descobrir esse múltiplo comum entre 6, 10 e 15 e somar 1, certo? Então, vamos lá. Relembrando o processo de mínimo múltiplo comum, né? A gente vai dividindo, aqui só aparecem números primos, então dá para dividir por 2, vai ficar 3, vai ficar 5 e vai continuar 15. Dá por 3, que dá 1, que dá 5, e dá 5, e dá por 5. Que dá 1, que dá 1, que dá 1. Então, menor múltiplo comum entre 6, 10 e 15 é 30. Ou seja, se tivesse 30 ovos na bandeja, de 6 em 6, de 10 em 10 ou de 15 em 15 não sobraria nenhum. Então, tem 31 ovos. Então, a resposta, 31 ovos. Só um detalhe bem importante aqui, galera, é o seguinte, ó. Também poderia ter 61 ovos.
para o fato de sobrar um ovo de cada uma dessas formas, certo? Por que não são 61 ovos? Porque ele diz lá que na cesta há menos de 40 ovos. Então ele faz isso para garantir mesmo que vai ser o menor múltiplo comum mais 1. Ok? Bom, para a gente finalizar essa aula, o exercício 8, ele diz o seguinte, ó. 2 rolos de corda, um de 200 metros e outro de 240 metros de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e no maior comprimento possível. Responda, letra A, quanto medirá cada pedaço? E letra B, quantos pedaços serão obtidos? Bom, então assim, ó, um dos pedaços de corda mede 200 metros e o outro 240 metros, certo? Então ele diz que eles têm que ser cortados em tamanhos iguais. Ou seja, o que a gente está buscando aí? A gente está buscando divisores comuns, ou um divisor comum entre 200 e 240. Mais do que isso, ele diz que além deles ser cortados em pedaços iguais, eles têm que ser cortados no maior tamanho possível. Ou seja, o que a gente está buscando é o maior divisor comum, que é o MDC, né? Vamos calcular então o MDC entre 200 e 240. Então, relembrando o MDC, a gente fatora os dois separadamente, né? O 200 e o 240. Aqui dá por 2 que dá 100, dá por 2 que dá 50, dá por 2 que dá 25, dá por 5 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Aqui vai dar por 2 que dá 120, por 2 60, por 2 30, por 2 15, por 3 5, por 5 que dá 1. Agora aqui a gente vai circulando aos pares, certo? Então temos um 2 aqui, com 2 daqui, um 2 daqui, com 2 daqui, um 2 daqui, com 2 daqui. Observe que esse 2 eu já não posso circular, esse 3 também não, mas ainda tem um 5 aqui que dá para circular. Beleza, então aqui a gente tem 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então a letra A pergunta quanto medirá cada pedaço. Então a resposta da letra A é 40 metros. Então cada pedaço vai medir 40 metros. E a letra B, ele pergunta quantos pedaços serão obtidos. O que a gente tem que ver aqui? Quantas vezes o 40 cabe aqui dentro? Quantas vezes o 40 cabe aqui dentro? Somar isso tudo aí, certo? Ou seja, dividir 200 por 40 e 240 por 40. Vamos fazer aqui... Deixa eu apagar aqui. Vou apagar essa parte aqui para a gente fazer essa divisão. Então, 240 por... Se eu montar a divisão aqui, né? Não ajuda muito porque eu não posso pegar o 20, né? Eu tenho que pegar direto o 200. Então é 40 vezes quanto que dá 200. Tem uma estratégia legal aqui, ó, que é a gente simplificar esses dois zeros do final, ó. E a gente tem 20 dividido por 4, é mais tranquilo, né? Que dá 5. Então, 40 vezes 5 é igual a 200. Ou seja, aqui teremos 5 pedaços de corda. E aqui teremos 6, né? Porque 200 mais 40, mais um pedaço. Então, ao todo, aqui a gente vai ter 5 que vem aqui do 200 e 6 que vem aqui do 240. Ou seja, a resposta aqui, 11 pedaços de corda. Beleza? Bom, por hoje era isso. Continuem fazendo os exercícios. O que surgir de dúvida, por favor, me escrevam. Bons estudos e até a próxima!